Quero saber o que vocês estão achando deste belíssimo evento que estamos presenciando aqui. Você quer começar ou você quer que eu comece? Não, eu ia dizer que eu estou bastante surpreso, apesar de todo o movimento que a gente viu nas mídias, enfim, mas tá aqui, poder participar e ver todo o pessoal aqui chegando, a gente conversando, entender que teve gente que veio de muito longe, teve gente que veio rodando de Brasília, do Distrito Federal, que foi um dos caras mais longe que a gente viu. Tem gente que é daqui pertinho, mas também tá aqui, trouxe seu carro, trouxe amigos, trouxe família, tem as crianças, tá levando isso para todo mundo e culturas diferentes. O que eu achei muito legal, culturas diferentes, porque eu tenho amigos que a gente estava falando com os jipeiros agora, eu também tenho um Jeep, participo dessa cultura, e reuniu todo mundo, reuniu o pessoal que gosta da arrancada, que sempre participou muito aqui do Velopark, com o pessoal de circuito, com o pessoal do drift, com o pessoal do Jeep, de tudo, tá muito legal, cara, tá muito bacana. Cara, e é muito legal, assim, presumo pra vocês, principalmente porque vocês já estão nesse meio, assim, de fazer os projetos no canal, a gente ainda tá um pouco atrás nesse processo. Estão no caminho, a gente tá sempre... Surge muita ideia daqui. Porque, cara, a gente tá pegando os paraguaios que estão ali do lado. Cara, são culturas de construção completamente diferentes. O mecânico do Lucas Fontana ficou em choque, porque ele falou, cara, como é que pode tudo aqui é turbo? Todo carro aqui é turbo. Ele ficou em choque com isso. O custo-benefício no nosso país, que a gente tem hoje é o melhor. Custo-performance, Sim. Né? Acaba sendo turbo. E aí, isso é muito legal, assim. Eu presumo que pra vocês que criam projetos, tá num polo tão grande desse, faz a mente maquinar de um jeito diferente, né? Cara, inclusive falando sobre cultura, o que a Fueltech se tornou no mercado global, não é só mais nacional, né? É algo extremamente marcante. E voltando para o nosso ponto do nacional, né? E não é somente o Rio Grande do Sul, porque você vê que a paixão é gente vindo de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Se quiser considerar, eu sou de Belém do Pará, eu sou do norte, eu vim de Belém para cá, no final das contas, se quiser, né? Mas assim, é uma possibilidade de reescrever a nossa cultura gigantesca, porque nós não sabemos dos custos disso aqui tudo, vamos respeitar isso, né? Mas, cara, e a possibilidade de repente a gente começar a ter pista toda semana no dia tal pra arrancada, toda semana tal pra track day, todo dia tal, ou enfim, começar a entregar ou permitir ou criar um novo modo de viver essa cultura automotiva dentro do Autódromo Fueltech Velopark. Então, assim, é uma coisa que a gente cria grandes expectativas porque é algo extremamente grandioso. Então, a possibilidade de carga, de responsabilidade da Fueltech em cima da nossa cultura daqui para frente é gigantesca. E eu acho que isso é algo belíssimo e tem que ser bizarramente valorizado, sabe? E é a cultura de quem gosta assim como nós, né? Porque a gente olha assim, claro, eles têm os vieses econômicos de fazer isso. Toda empresa tem, vamos botar o pé no chão, tem que ter. Mas, cara, tu olha assim e tu conversa com o De Leon, como ele esteve aqui conversando com a gente, tu conversa com o Anderson, tu conversa com o Leonardo, tu vê que eles gostam da parada. Eles fazem questão de estar inserido no meio. Eles fazem questão de meter a mão na massa do projeto, de dar uma olhada em como tá acontecendo. E isso é muito importante quando a gente fala numa estrutura desse tamanho, né? Exato. E além, você ia falar alguma coisa de você? Além disso, tipo, por exemplo, a Fueltech há muito tempo no mundo da arrancada, por exemplo, eles conseguem coletar dados do pessoal que está andando, acelerando e tudo mais, de cada carro, de cada projeto. Mas, meu amigo, às vezes é no meio de uma competição. Imagina agora que a pista está fechada para a Fueltech, para termos de repetibilidade, para testes científicos mais precisos, para evolução de produto. Pá, sabe? Só falando da evolução dos produtos, sem falar da nossa possibilidade de ter um contato mais próximo com o mundo de pista. Isso é sensacional. Isso é sensacional, cara. É exatamente isso, assim. A gente vê, assim, eu tenho a sensação que a gente não sabe como, não sabe por onde, não sabe quando, mas a sensação é, cara, vai ser bom. Tá acontecendo algo muito grande aqui. Daqui pra frente as coisas vão mudar muito. Eu não sei como, mas vão, sabe? Isso é muito legal. E pra vocês, assim, vocês têm ideia de um dia tentar desenvolver alguma coisa que venha mais pra esse lado das pistas, ou vocês têm mais essa visão de rua? O que vocês gostam, assim, que chama a atenção de vocês? Olha, pra mim, né, no momento eu fiquei mais voltado na rua. Eu até tive um flerte, assim, com a pista, mas acabei voltando mais pro lado da rua devido a mudança de vida, sabe, Sim. de trabalho e coisas assim, mas nesse ponto, hoje eu não tenho essa ideia, mas aqui a gente sente vontade de estar na pista, a gente sempre sente vontade de estar na pista, né? Cara, da minha parte, o que eu mais quero
falando do alto RPM, né? Obviamente com o apoio do Décio, é testar. Eu gosto de testar as coisas, eu gosto de quebrar paradigmas. Não, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Dizem isso, mas na verdade é aquilo. Então, o alto RPM começou com a criação do meu carro de track day, o Vader, há 1 milhão de anos. Eu lembro dessa cena. Nossa, eu era magro, nossa, enfim, outra cara. Mas assim, brincadeiras à parte, eu tive outros projetos depois disso, mas quanto mais eu enfiava a cara, mais eu fui tendo curiosidade e dúvidas. Enquanto eu vejo tanta gente falando com certeza de 300 coisas, eu sempre tive muita dúvida. Então eu fui caindo por esse lado do teste. E a minha paixão hoje, é claro que um carro de track day ou de arrancada é animal, mas enquanto a verba é limitada, eu quero só trabalhar com teste nesse momento. Não, e é sensacional porque isso se transmite pela forma com que o alto RPM existe. Desde o princípio, eu me lembro, eu já te falei sobre, mas vou repetir aqui no programa, eu me lembro de eu entrando numa oficina como auxiliar de mecânico, pensando, quero conhecer mais sobre. Procurei lá, tipo, o que é uma turbina, entendeu? Caí no vídeo do alto RPM da série do Como Funciona e eu vi tudo. E foi assim que eu comecei a assistir. E aí, o teste como tu fez do Sandero RS, de velocidade final, os testes que tu fez, por exemplo, daquela treta que deu do Petrolhead da CF sobre questão de frenagem, sabe? Cara, isso é sensacional, velho. Isso é sensacional porque é um viés que ele é científico, mas ele ainda assim se mantém empírico, no sentido de, a gente já sabe, o teórico tá aqui, mas vamos provar na prática para ficar mais visual, sabe? Isso é muito legal. E essa história do que é mais impressionante é quando a gente sabe de uma teoria perfeitamente bem, vai acontecer isso, a gente vai lá, testa, dá tudo errado. Mano, por que diabos, né? É o caso da questão do provar que não deu certo, é entender também, às vezes tu tem que parar e entender por que nesse caso não deu certo. Qual é a variável que tem aqui que a gente não sabe? Que é o que a gente tá usando, que tipo, o Fiesta na verdade também é um fator disso. Era pra ter dado tudo errado há muito tempo já e continua funcionando. E cara, me diz uma coisa, isso acontece com muita frequência, das coisas darem errado? Vou te falar a real, aí o papo vai ficar mais pesado agora, mas assim, a coisa mais legal que eu vejo é mostrar real para as pessoas. E eu sei que tem muita gente aí que só vende ilusão e as coisas funcionam. Enfim, não é problema meu. Quando quebra, eu mostro. Quando der errado, eu mostro. Quando dá certo, eu mostro. Então, a bizarrice que eu tô passando na minha vida nesse momento é que tivemos o Corsa, o Tiwi, que a gente testou nitro, turbo pequeno, turbo grande com nitro e tudo mais. Nitrometano. Com nitrometano também. Não quebramos o carro. O Fiesta, até agora, não quebrou. A gente sabe que pode acontecer. Então, assim, o mais bizarro é que não aconteceu. As quebras nos últimos tempos, elas não vieram. O Fiesta teve problema de pressão de óleo, né? Que soltou borra e tampou o pescador. Mostrei. Mas, assim, eu acho que seria um crime esconder uma quebra. Não, mas onde é que entra o ponto que eu vou filtrar um pouquinho do que tu falou aqui, do ponto que é teu, pessoal teu. Se investiga muito. O Murta, ele estuda, ele gosta, tanto que a apresentação daqueles vídeos lá, tudo isso tem muito estudo, e quando ele vai fazer o projeto, ele também estuda. Ele foi atrás, pesquisou os caras que desenvolveram Ford para entender qual é o limite desse motor, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e os caras passaram, o limite de confiança é esse aqui, se tu ficar dentro disso, o carro vai sobreviver. E é o que tá acontecendo, é porque, tipo, não é feito pelo número maior, a gente podia dar número maior? Sim. Poderia. Exato. Mas não é o estilo que o Murta quer fazer, então ele prefere ficar um pouquinho abaixo, mas o carro tá vivendo aí há um bom tempo. E no final a gente quer que o pessoal veja, olha, tem uns riscos e tudo mais, vê os riscos e tudo mais, e beleza, e estamos aqui, sabemos disso, possivelmente vai quebrar em algum momento, pode acontecer ou pode não acontecer, mas acho que o principal nós estamos fazendo entre a gente, mais a Motor House Performance, que cuida da manutenção dos carros, mais os Ron Zions, que acerta os carros, mas a gente está fazendo entre a gente. Então, assim, na garagem de casa, eu acho que é a pureza disso aí, sim, que não é prometer, que já me aconteceu várias vezes em preparadores e tudo mais, prometer Deus e o mundo pro negócio, chega lá, quebra depois de... acabou de ligar o carro. Então, com a gente fazendo isso, na hora que isso acontecer, a gente vai entender que nós fizemos alguma coisa errada, a gente vai pesquisar, mas vai ser uma coisa clara, sincera, honesta, olha, aqui o motivo. Que já aconteceu várias vezes, quebrou, e o problema é do fulano, o problema é do ciclano, e a gente fica naquele loop infinito. Então, entre a gente não existe isso. Aqui é honestidade, é clareza, vamos pra frente ver o que é, como funciona, e tamo aí.